Opa, galera, eu sou o Léo. Eu sou a Duda. Galera, pediram aí para nós trazer e pediram mais alguns também do Jovem Otaku. Vamos trazer hoje para vocês como cada Hashira se tornou um caçador Vocês de gostam, né? Que a gente Gosto. sabe da história, né? Adoro, né? Ah, eu tô falando igual o menino, meu Deus. O Lua Superior 6. Né? Né? Vocês gostam, né? A gente tomando spoiler, né? E vamos trazer essa maratona aí, então, do Jovem Otaku para vocês, né? Né? Um pouco por semana. Falou né Poxa. sem querer. Vamos concentrar. Vamos trazer para vocês. Próximo, acho que vai ser. Vamos ver se vocês apoiam, né? Eu acho que vai ser como cada Hashira morreu. E a gente trouxe como cada lua superior Não sei se se eu quero tornou. ver. Como cada lua superior se tornou um lua superior. Como cada lua superior morreu. E agora como cada Hashira virou um Eu caçador. nunca lembro quem que ficou vivo. Na moral. Ah, eu acho que eu tenho ninguém, o Tomioka e Não tem ninguém vai ficar vivo porque ele se aposenta. e se aposenta, né? E É o que ele falou, o mais esperto é que tá vivo. claro, né? Eu também prefiro ficar vivo, né, cara? E tá errado, não tá? E também limitou agora nesse final. Que final de temporada, gente? Se Ainda vocês tem não mais, assistiram, pelo amor de Deus. Pô, melhor temporada, assim, cara. Nossa senhora, temporada 10 de 10, velho. Perfeito essa temporada do início ao fim. Então é isso. Eu vi mais alguns outros vídeos lá de Jovem Otaku, pensei em trazer pra vocês, mas não sei se vocês vão querer, né? Eu vi, como cada respiração, qual que é a forma mais forte de cada respiração, essas coisas aí a gente também não sabe. Já deixa o seu like aí, então, galera. Se inscreve no canal, compartilha. Ativa o sino. Vamos rumo aos 2.000 aí, galera. Agora é rumo aos 2.000 inscritos, hein? Conseguimos nosso primeiro 1.000. Por que não mais 1.000, né? Porque não vai mil, mas... Bora lá, então. Os Hashiras são os caçadores mais fortes de todos, e eles tiveram que passar por muita coisa para chegar nisso. É por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar como cada Hashira se tornou um caçador. E fica até o final do vídeo que é uma história mais triste que a outra. Nossa, Ó, que querido que ele é, né? Galera, chega assim. os Hashiras são os caçadores mais fortes de todos, e eles tiveram que passar por muita coisa para poderem virar Hashiras. A maioria deles tiveram um passado bem triste, alguns até Só o mesmo já eram Sanem não fortes usa desde roupa criança. direito. Mas galera, Os eu Hashiras peço para você deixar o Os seu like caçadores. porque isso me ajuda Ele é demais. branco. E também se inscreva Não, e mas é ative que o a sininho, roupa porque assim dele você recebe é todos aquela os por vídeos dentro, do aquele canal. macacão. Mas então, Olha lá. vamos ver essas histórias. ele só usa a O verba. Obanai Guru. O Obanai nasceu em um clã de ladrões que vivia de riquezas que foram roubadas Clã de daqueles que ladrões. foram mortos pelo Oni que eles adoravam. Esse Oni assumiu a forma de uma mulher com parte inferior do É um corpo e o Oni, rosto de ó. cobra. E tinha um grande Bicho gosto por feio. bebês recém-nascidos, que é o que a Gente, eu família tô bem de sacrificava cobra, tá? para ela em troca pra das você suas saber riquezas. Como o primeiro menino nascido na família em 370 anos, o Obanai viveu todos os seus dias trancado em uma gaiola de madeira, sendo Nossa, cuidado como é pela que- sua família, como é que que insistia em trazer para nascia? ele tantos pratos de comida Olha, ruim da que ele família. ficou até enjoado por causa do cheiro ruim das comidas, e também da má ventilação do seu quarto. O Oni Serpente também gostou do Obanai, já que ele era uma criança rara do sexo masculino com heterocromia, um olho de cada cor. E por causa disso, o Oni passava as noites rastejando ao redor da sua gaiola no escuro e olhando Tá para ele, louco. o que assustava muito o Obanai, tanto que ele não conseguia Imagina. nem dormir. Quando ele fez 12 anos, o Obanai finalmente teve permissão para deixar a sua cela pela primeira vez em toda a sua vida. Ele foi levado para uma sala que parecia ser um santuário e colocado cara a cara com o Oni Serpente pela primeira vez, imediatamente fazendo ele tremer de medo e terror com a aparição do Oni e a percepção de que era a mesma coisa rastejando no seu quarto olhando para ele todas as noites da sua vida. Meu O Oni Deus. observou que o Obanai era muito pequeno e se perguntou se deveria esperar para comê-lo até que ele ficasse um pouco maior. Meu E Deus. decidindo que iria comer ele, o Oni cortou a sua boca para deixar ela mais larga, cortando até as orelhas. Isso para combinar com a dela porque ela dizia gostar dele. O sangue Meu que ele Deus. derramou com esse procedimento foi coletado em um cálice que ela bebeu como um bom saquê. De volta para sua cela com o ferimento agora coberto por uma bandagem, Gente. o Obanai começou a pensar apenas em escapar e sobreviver ao perceber o seu destino. Ele começou a arranhar a grade da sua cela com um grampo de cabelo roubado que ele tirou de um dos seus parentes e que ele usaria durante a noite para evitar que alguém percebesse a sua tentativa de fuga. Dia após dia, ele estava constantemente com preocupação e medo e tremendo de terror com a possibilidade do que aconteceria se o Oni Cobra ou a sua família descobrissem a sua tentativa de fuga. O único ser em Cara, que a ele podia família, então, confiar servia era uma pequena cobra bicho que ali. de alguma forma entrou na sua jaula e se tornou seu único amigo.
Depois de um tempo fazendo isso, o Obanai finalmente conseguiu remover completamente um pedaço das suas barras e escapar noite adentro o mais rápido que pôde. Enquanto ele corria, o Oni Serpente começou a persegui-lo, quase alcançando ele e o matando, até que o Hashira das Chamas por acaso apareceu e resgatou ele. Por causa da fuga do Obanai, o Oni Serpente matou todos os 50 parentes e o único membro sobrevivente da sua linhagem era o seu primo mais velho, que também tinha sido salvo pelo Hashira. Quando eles se reuniram, o primo do Obanai o rejeitou e começou a atacá-lo violentamente porque ele culpava o Obanai pela morte da sua família e gritou com ele que eles deveriam apenas ter deixado ela comê-lo. Por causa dessas palavras duras do seu primo e o seu próprio sentimento de culpa por ter nascido em uma família assim e permitir que morressem pela sua sobrevivência, o Obanai se juntou aos caçadores de Oni e decidiu descontar toda a sua raiva em qualquer Oni que ele encontrasse pela frente, imaginando que se sentiria uma pessoa melhor se arriscasse a sua vida pelo bem dos outros e de alguma forma aliviasse a sua culpa. O Tengen Uzui. Nossa, já O começa Uzui assim, nasceu em uma família de 9 filhos dentro de um clã shinobi. Você tá 3 louco? das 9 crianças morreram Esse antes nós já mesmo sabe. de atingirem os 10 anos de idade, por causa do treinamento excessivo. Com os 6 irmãos restantes, eles foram forçados a matar uns aos outros por ordem do seu pai, sem que eles soubessem com quem estavam lutando, porque as suas cabeças e os seus rostos estavam cobertos por máscaras. E o Uzui percebeu o truque do seu pai, mas só depois de matar 2 dos seus irmãos. E aos 15 Meu anos, Deus. 7 dos seus irmãos já tinham morrido, sobrando apenas ele e o seu irmão mais novo. Quando eles eram crianças, o seu pai forçou eles a passar por um treinamento muito duro e intensivo, como uma tentativa de salvar o clã, e influenciou eles a acreditarem que eles precisavam tirar vidas inocentes para o seu benefício se for necessário, e também Tá ter uma louco. esposa só para ter descendentes. Como seu último irmão restante adotou essa mentalidade e não se sentiu mal por matar os seus outros irmãos, o Uzui ficou chocado e decidiu deixar o clã permanentemente. Ele foi embora da aldeia com as suas Cara. esposas mais sem pesado lutar que contra o seu Tá irmão. louco. A família do Uzui Não, por enquanto praticava o Denguru tá poligamia, ganhando. então quando o Uzui completou 15 anos, ele teve 3 esposas, que foram escolhidas pelo chefe do seu clã. E depois de 15? deixar a aldeia com as suas esposas, ele ficou pensando se deveria ter exterminado o clã Uzui, mas ele não conseguiu matar o seu pai e nem o seu irmão. E então ele com a sua Tem. sua família procuraram 15 pelo anos, Kagai cara, Obuyashiki para se juntar aos caçadores. E depois de um tempo sendo um caçador, ele se tornou o Hashira do som, e isso antes do Sanemi se tornar um Hashira, e ainda quando a Kanai Kocho era um membro dos Hashiras. A Mitsuri Kanroji. A Mitsuri nasceu entre 5 irmãos Oh, cara. e ainda muito jovem ela mostrou uma força gigante. Isso porque ela tinha uma composição muscular única. E vendo a sua fofinha. filha com aquela força, isso chocou até mesmo a sua mãe, que também era conhecida pela sua força. Ela cresceu comendo muito mais do que uma pessoa comum e desenvolveu uma cor de cabelo diferente, que falaram que foi porque ela comeu muito Sakura Mochi, que é um doce rosa. Isso levou ela a ser vista como uma aberração e incapaz de se casar quando ela tinha 17 anos. Meu Deus. Depois dessa rejeição, ela pintou o Olha cabelo só de que bonito, preto, cara. fingiu estar fraca e se obrigou a comer uma quantidade normal na tentativa de se relacionar mais com as outras Meu meninas, Deus, mesmo que isso cara. prejudicasse o seu bem-estar. E pouco depois de fazer horrível. esses ajustes na sua aparência física, a Mitsuri encontrou um garoto que gostou dela. No entanto, ela ficou em dúvida se fingir ser uma pessoa diferente iria realmente funcionar pra ela no final. E então, em algum momento, Tá ela deixou viajando. seu parceiro. A Mitsuri então encontrou o Kagai Obuyashiki, que disse pra ela pra rejeitar a normalidade e abraçar quem ela realmente era, porque a sua Exato, isso força aí. era um presente. Por isso que o causa desse Kagai é encontro tão com o adorado, Kagaya, né, cara? ela se juntou aos caçadores e usou a sua habilidade e a força pra subir aos status de Hashira. Enquanto ela estava na organização dos caçadores, ela teve a ideia de encontrar um homem mais forte do que ela para se casar. No entanto, isso não deu muito certo, porque Uma com boa exceção dos seus companheiros Hashiras, ela era muito mais forte e mais habilidosa do que o resto dos outros membros dos caçadores. Então, depois acho de um legal a tempo, espada ela dela. começou a treinar junto com o Kyojuro Rengoku, e em uma batalha depois desse treinamento, ela desenvolveu a sua própria respiração, a respiração do amor. A Shinobu Kocho. Love. A Shinobu nasceu Sei, como a a gente filha sabe mais mais ou nova menos. da família Kocho, vivendo ao lado da sua mãe, do seu pai e da sua irmã mais velha, a Kanai Kocho.
Ela foi criada em uma família amorosa e atenciosa, até que os seus pais foram massacrados por um Oni bem na frente dos olhos dela e da sua irmã. E quando o Oni estava prestes a tirar a vida dela e da sua irmã, elas foram salvas pelo Gyomei Himejima, que matou o Oni. E agora, mais determinadas por causa da dor e do sofrimento que elas suportaram, a Shinobu e a Kanai prometeram se tornar caçadores de Onis para proteger uma a outra, e também para evitar que outras pessoas sofressem a mesma dor das perdas que elas passaram. E depois que elas provaram para o Gyomei que tinham força suficiente para se tornarem caçadores, o Gyomei apresentou elas para um treinador de caçadores. Mais tarde na sua vida, enquanto ela acompanhava sua irmã em uma viagem, as duas encontraram uma jovem sendo levada como escrava. E intrigada com isso, a Kanai se interessou e decidiu levar a garota de volta para sua casa, contra a vontade da Shinobu. Mas elas compraram a garota e deram o nome para ela de Kanao Tsuyuri, e treinaram ela para ela aprender a sua respiração. E aos 14 anos, a Kanao se tornou a dona da estação da borboleta no lugar da Kanai, já que a Kanai tinha morrido com 17 anos. E a Shinobu passou a tratar todas as meninas de lá como as suas próprias irmãs. O Kyojuro Rengoku. O Kyojuro nasceu em uma família de caçadores. O seu pai era o Hashira das Chamas, e por causa disso, ele foi treinado para se tornar um caçador desde pequeno. Após a morte da sua esposa, o pai do Kyojuro, o Shinjuro, começou a beber enquanto cumpria os seus deveres como Hashira. E em uma dessas missões que ele saiu bêbado, ele encontrou o Oni Hairo, que ele, em uma fúria de bêbado, cortou várias partes do seu corpo sem nunca cortar a sua cabeça, fazendo o Oni ficar em um sofrimento constante. E ele cortava enquanto lamentava sobre o porquê da sua esposa ter morrido. Ele disse que as coisas que o Hairo fez são totalmente inúteis e passou a dizer pra ele que ele era um covarde, mesmo sendo um Oni. E ainda fala pra ele se ele realmente quer continuar fugindo como um covarde até morrer. Depois de passar por essa tortura mental e física, ele gravou bem a aparência dos olhos e do cabelo do Shinjuro, e ele conseguiu fugir e se tornou o Lu Inferior 2. Depois de um tempo, o Shinjuro foi convocado para uma reunião dos Hashiras, mas ele não quis ir, e em vez disso, ele mandou o Kyojuro no seu lugar. Quando o Kyojuro chegou na reunião, o Sanemi já começou a insultar ele falando que era uma reunião de Hashiras, e ele não devia estar lá. Mas ele disse que o seu pai estava muito deprimido, e se ele se tornar um Hashira, o seu pai vai ficar mais feliz. Então o Kagaya disse que no antigo distrito que o seu pai era encarregado, foi visto um dos 12 luas, e deu a missão para ele ir lá, e se ele matasse um lua, ele poderia se tornar um Hashira. Então com isso, o Kyojuro foi lá e encontrou o Hairo, que agora era o Lu Inferior 2. E quando o Hairo viu o Kyojuro, ele se lembrou imediatamente do cabelo e dos olhos daquele caçador que torturou ele. E então pensando que o Kyojuro era aquele caçador, ele atacou e tentou matar o Kyojuro. Mas o Kyojuro não conseguia cortar o seu pescoço por causa da sua técnica de sangue, que absorvia todos os ataques. E quando estava prestes a morrer, o Kyojuro usou a sua respiração das chamas, a nona forma, a forma mais forte de todas, e ele conseguiu cortar a cabeça do Hairo. E depois disso, ele foi socorrido para ter ajuda médica, e ele se tornou o novo Hashira das Chamas. Porque tipo assim, Muichiro Toketo. Isso eu quero saber, porque tipo assim, olha só. O pai do Rengoku é pai dele, é mais velho, né? Com certeza, deve ter no mínimo, eu digo, uns 17 anos de diferença. E daí... Não sei, né? Porque o Tengen com 15 anos tá se casando. Pois é, velho. E daí, tipo assim, eu quero saber porque eu fico confuso com as idades, velho. Porque, tipo assim, o Gyomei tá ali e deu pra ver que a Shinobu já era pequenininha quando ele já era um... Não sei se ele era Hashira, mas era um caçador. Aí o cara vai ver o grupo ali, já tinha Shinobu, já tinha o Sanemi e já tinha o Gyomei, né? E o Sanemi, pelo jeito, deve ter também uns 16, 17, acho. E ele era na mesma época que o pai do Coiso era, então. Tipo, eles eram meio que junto ali. Aí o Rengoku chega lá, meu, sei lá, eu queria saber a idade dos caras certinho, velho. Bom, vamos ver, depois a galera comenta aí pra ajudar nós. O Muichiro e o seu irmão gêmeo mais velho, o Yuichiro, eram filhos de um lenhador e da sua esposa. Quando eles tinham 10 anos, a sua mãe pegou um resfriado que evoluiu para uma bronquite, e isso matou ela. Tem 14, o seu pai, que foi buscar ervas medicinais para sua mãe durante uma tempestade, acabou caindo de um penhasco e também morreu. Os dois irmãos órfãos sobreviveram juntos, com Muichiro seguindo a natureza emocional e gentil do seu pai, e ao contrário dele, o Yuichiro tinha uma visão fria e cruel da vida. Na primavera seguinte, a esposa do Kagaya Buyashiki, a Amane Buyashiki, chegou para recrutar os gêmeos para o corpo de
de caçadores de Onis. O Oxe, Muichiro do ficou nada? muito empolgado, Eles são mas o descendentes. Yuichiro sim, rejeitou a deve ser. proposta. E em uma explosão de raiva, o Yuichiro revelou que ele culpou a morte dos seus pais porque eles eram trabalhadores e se importava mais com os outros do que com eles mesmos. E isso levou ele a ter uma atitude mais fria, na esperança Mas de era que um isso gênio, iria né? manter a si mesmo e ao seu irmão vivos. Enquanto a Amane continuou a visitar os gêmeos, o Yuichiro a expulsou todas as vezes. E no verão seguinte, quando os gêmeos tinham 11 anos, um Oni chegou à cabana deles durante a noite e atacou eles, resultando Ei. no Yuichiro perdendo seu braço esquerdo enquanto tentava proteger o Muichiro. Enquanto o Oni atacava eles, o Muichiro se perdeu na fúria e destruiu o Oni com todas as ferramentas de lenhador do seu pai e com Nossa algumas toras de madeira. Ele deixou o Oni preso até o nascer do sol, até que o Oni se transformou em cinzas e aí o Muichiro se arrastou de volta para casa. Lá, ele encontrou o Yuichiro perto da morte, orando aos céus para que o seu irmão pudesse sobreviver. Ele se deitou ao lado do seu irmão e segurou a sua mão quando ele morreu. A Amane e as suas Oh, meu filhas Deus, só essa chegaram aí, mais tarde não. e só conseguiram curar o Muichiro, que estava gravemente ferido. Depois disso, o Muichiro perdeu as suas memórias e deixou a sua antiga vida para trás, para servir ao corpo de caçadores de Onis. Perdeu a E por memória. causa da sua força natural e do treinamento excessivo, ele rapidamente pegou o posto de Hashira em apenas 2 meses. Sem as suas Nossa. memórias, o Muichiro começou a seguir a personalidade do seu irmão mais velho e se tornou distante e indiferente. No entanto, ele sempre sentiu uma raiva incrível dentro dele que o levou a caçar os Onis. O Sanemi Shinazugawa. Monstro. O Sanemi era o filho mais velho de 7 Ah, isso nós filhos sabe pelas e vivia músicas, com né? os seus pais. O seu pai era abusivo, Pausa aí um constantemente atacando as 7 filhos. Tu peitou. É pra isso que tem que É, pra eu fazer minha cama. Nossa senhora. eu não tô sentindo. Mas eu tô. Vai. crianças e a sua mãe, 7, até que um irmão. dia ele foi esfaqueado e morto por alguém que tinha rancor contra ele. E depois disso, o Sanemi e o Genya resolveram O pai. apoiar a sua mãe e a sua família. Um dia, a mãe do Sanemi não voltou para casa, então o Sanemi saiu para procurá-la. E quando ele encontrou ela, ele percebeu que ela tinha se tornado um Oni, mas não conseguiu impedi-la de voltar para casa e matar 5 dos seus irmãos. Antes que ela pudesse matar o Genya, o Sanemi a ataca pela janela para a rua abaixo com uma faca na mão. E ele começou a lutar contra a sua mãe. E na luta deles, ela deu a ele as 2 grandes cicatrizes no seu rosto. E quando ela viu o sangue do Sanemi, que é um sangue mareche que desorienta os Onis e os faz agirem como se estivessem embriagados, isso deu uma abertura para o Sanemi Deixa poder eles cortar bêbados. ela. Quando o Genya corre pra rua para encontrar um médico para os seus irmãos gravemente Deve ser por isso que feridos, é cheio de ele encontra o cicatriz. Sanemi com a mãe deles morta nos seus pés. E em pânico, e sem saber que quem o atacou era sua mãe demonizada, o Genya grita e acusa o Sanemi de ter assassinado a sua mãe. O Sanemi, ainda em estado de choque, se tornou um pouco daltônico quando a sua mãe se dissolveu no sol. Depois disso, o Sanemi abandonou o Genya e começou a caçar os Onis por conta própria, não importando se iria morrer, sem nenhum conhecimento dos caçadores de Onis ou das lâminas de Nichiren. Ah, O Sanemi, nem em vez sabia. disso, se armou com uma infinidade de armas e lutou contra os Onis à noite, incapacitando e capturando eles até o amanhecer. E então, amarrando eles para permitir que, quando amanhecesse, o sol matasse eles. Apesar desse estilo de batalha Caraca. imprudente, ele conseguiu sobreviver graças à pura sorte e ao aroma único do seu sangue. Enquanto ele Deixa esses vagava cara pela bêbados. terra caçando Onis, ele finalmente conheceu um caçador de Onis, o Masashika Kumeno, que o ajudou e o apresentou a um treinador para que ele aprendesse corretamente as Cara, então técnicas o cara para já matar era o um Oni. monstro Depois já. de completar o seu treinamento, os dois Oh, se meu uniram para Deus. derrotar o então nível inferior 1 dos 12 luas. No entanto, o Kumeno perdeu a sua vida na batalha, e apenas o Sanemi foi promovido ao posto de Hashira do Vento. Oh, meu Deus. No momento da sua promoção, o Gyomei Himejima, a Kanai Kochu, o Tenjin Uzui e o Gil Tomioka já eram Hashiras. Triste com a morte do Kumeno, o Sanemi descontou a sua raiva no Kagaya, acusando ele de alegremente dar ordens de cima enquanto os caçadores de Onis sangram e morrem por sua causa. Mas para sua surpresa, o Kagaya aceita a crítica com gentileza, antes de mencionar o Kumeno pelo nome.
A Kanai então informa que o Kagaya memorizou os nomes e origens de cada um dos caçadores de Onis que morreram desde que ele se tornou o líder. Essa Nossa. descoberta e a leitura do testamento do Kumeno que o Kagaya deu pra ele, deu pro Sanemi um novo respeito pelo líder dos caçadores de Onis. O Gyomei O Himejima. cara já era brabo, Antes do velho. Gyomei ser um caçador de Onis, ele morava com outras 9 Imagina, crianças meu, olha só o que órfãos os e caras as criou no passaram, seu velho. templo. Você A tá área era doido, conhecida imagina ter por que matar ataques de tua mãe, Onis, então o Gyomei sempre queimava incenso de glicínia para afastar qualquer Oni que pudesse machucar ele e as crianças. Mas em uma certa noite, uma das 9 crianças desobedeceu às regras do templo e saiu das fronteiras do templo. Ele foi O imediatamente Kaigaku, abordado por um vocês Oni lá. e para salvar a sua própria vida, ele disse ao Oni para comer as outras crianças, incluindo Olha o que Gyomei. desgraçado Depois que esse anoiteceu, louco, velho. a criança convidou o Oni para entrar no templo depois de tirar um incenso de glicínia. 4 crianças foram imediatamente mortas pelo Oni, e as crianças Nossa restantes tentaram escapar do Senhora. templo, Ai, já vou ignorando as agarrar um ordens ódio do desse Gyomei, cara, velho. porque o Gyomei Nossa, era o cego, Gyomei foi as crianças proteger não ele, acreditaram então. que o Gyomei era capaz de proteger elas, o E que os ele era levou a cego, abandonar ele coitadinho. e por fim serem mortos pelo Oni. No final, apenas uma criança, não sabia. a mais nova de todas, ouviu e ficou atrás com medo do Oni. O Gyomei foi cortado na testa pelo Oni, mas logo ele Ai, ele reverteu a tem uma- situação e começou a atacar o Oni sem piedade, depois de perceber que ele tinha uma quantidade assustadora de poder. Ele continuou a bater na cabeça do Oni até o sol nascer. Logo depois, as pessoas Só começaram a um chegar no soco. local do incidente para ajudar. Mas por causa de um mal entendido com a garotinha mais nova que decidiu ficar no templo, ela disse que aquele homem é um monstro, que foi ele que matou as crianças, que foi ele que Oh, matou meu todo mundo. Então Meu os aldeões criança. pensaram que ela estava se referindo ao Gyomei e não ao Oni. E depois disso, o Gyomei foi tadinho. preso e acusado de assassinato de 7 Oh, meu crianças. Deus. Mas o Kagaya Boyashiki interveio e o libertou antes que ele fosse executado pelos seus Oh, falsos graças a crimes. Deus, meu. E mais tarde, o Gyomei se tornou um caçador de Onis e Monstro depois de apenas mais 2 brabo que meses, tem. ele se 2 tornou meses. o Hashira da Uma Pedra. coisa da outra. O Gil Tomioka. O Gil Ah, cresceu esse- ao lado da sua irmã mais esse velha, é lindo, hein? a Tsutako Olha! Tomioka. Quando ele ainda era uma Que criança, isso? a sua irmã se sacrificou É, para mano. protegê-lo dos Onis. Ah, Após olha a morte aí, da mano. Tsutako, Morreu também. o Gil tentou contar aos outros que ela foi morta por um Oni. No entanto, as pessoas acharam que ele era um doente mental. E então ele foi enviado para um dos seus parentes, um médico. O Gil fugiu quando estava sendo levado e quase Subi, morreu tomou. nas montanhas. Mas ele foi resgatado e tornou-se aprendiz do Sakonji Urokodaki. O Gil tinha 13 anos quando ele conheceu o Sabito enquanto treinava com o Sakonji. E Sabito, eles se quem é tornaram Sabito bons aí, amigos gente? por causa dos seus passados e idades semelhantes. Depois de passarem no treinamento do Urokodaki de cortar a pedra, os dois juntos entraram na seleção final na montanha Fujikasane. Ah, eles foram Na junto. seleção final, Sim, o Gil eles foi morreram ferido junto. depois do ataque de um Oni e foi salvo pelo Sabito, que derrotou quase todos os Onis da montanha. E depois disso, os dois se separaram. E com o Sabito ia passar ser da um Hashira semana, na frente, o Gil eu acho, descobriu que o Sabito foi o único que morreu durante a seleção. Ele foi morto por um acho que Oni não. que o próprio Urokodaki prendeu, e por causa disso, ele matava todos os aprendizes do Urokodaki. E depois disso, o Gil se tornou o Hashira da água, mas ele começou a desenvolver uma dúvida se ele realmente deveria ter se tornado um Hashira, já que ele foi salvo pelo Sabito, e o Sabito foi o único que morreu, e por causa disso, ele não se considera um Hashira. Galera, se você chegou até aqui, Ele tem comente complexo qual de o seu Hashira inferioridade, né? preferido e qual história você mais gostou. Brabo. E deixa o seu like pra me ajudar a continuar Coitadinho. trazendo mais vídeos assim. E também Aqui, depois a gente vê esse aqui. Caraca. Então é isso, gente. Quanto mais a gente assiste, mais dúvidas ficam. Caraca, mano, mas tem, nossa, uns bagulho que, sei lá, o cara fica até sem reação, né? Umas histórias dessas. Vai falar o quê, velho? Tipo, Todo olha, mundo tem um passado mesmo. dá até um. Nossa, dá até um negócio no coração. A gente acha que a do Tanjiro é a pior quando a gente vê assim. Ah, mas é feia também a do É Tanjiro. feia porque ele aparece assim, mas quando começar a aparecer a dos outros. Tá louco. Olha só, meu tadinho do Jomei, velho. O Jomei me deu dó, o Sanemi, então teve que matar a própria mãe, velho. Você tá... Mas o mais estranho e asqueroso é o do Obaná. Ah, o do Obaná é o pior de todos. A bicha ficava se rastejando de noite em volta dele. Ô, Sai 12 fora. anos, velho. 12 anos. Coitado do Sai Pirá, velho. Não, e tipo, os parentes dele ficavam lá, tipo, oferecendo coisa pro bicho. Pô, meu, mas tá louco? Chama um Hashira e fala, ó, mata aí. É, tá louco. Mata aí essa desgraçada. E será que aquele Hashira da Chama é o Senjuro? Não, é o pai do menino. Pai do Rengoku? É. O Senjuro? Caraca, mano.
Eu acho que é o pai. Pequeno, né? Nossa, galera, eu não sei nem o que falar, Tim. O cara fica sem reação. Sei lá, abalado. Imagina no anime agora, no anime. Vamos chorar, velho. Sim. Vamos chorar? Vamos chorar? É, tem que chorar, né? Mas é que, sei lá, não dá pra falar que tem uma menos pior, né, cara? Todas são horríveis. Talvez a do amor. É, a do amor. Porque ela sofreu não mais teve discriminação. É, mortes, não teve velho. morte. Ela foi mais Eu discriminação. ia falar do Tengen, mas o Tengen teve que matar os irmãos. Você tá doido. Então é isso, gente. Obrigada por ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, gente. Até a próxima. Bater de frente comigo, gata mó black, tá fumada bebe dia. Faz o maremoto, não faz o pirataria. Sequência de terremoto vai dar ronda todo dia. Inimigo treme na base, eu nem usei minha